Mais um dia de jogos aqui, ainda estamos no período de data FIFA 18/11 de 2025, decisão para algumas seleções. E nós temos 3 importantes jogos aqui de seleções e um jogo do Campeonato Brasileiro para a gente falar no nosso Boa Noite Apostador. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, mais um quadro deste canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva e vamos lá já para a gente estar fazendo nossas análises. Eu já estava fazendo algumas questões aqui, já anotei algumas possibilidades para a gente trabalhar no dia de amanhã, no dia 18 de novembro, tá bom? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. E a gente vai começar pelo jogo da Escócia e da Dinamarca. A gente vai intercalar entre o LayScore e o Bolsa, tá bom? O nosso patrocinador aqui, o LayScore, e o nosso patrocinador, o Bolsa, as duas referências que nós utilizamos aqui para fazer as nossas análises, tá? A Escócia recebe em casa a Dinamarca. Esse grupo, a Escócia precisa vencer. Está um ponto atrás da Dinamarca. O empate, a Dinamarca se classifica direto para a próxima fase para a Copa do Mundo, na verdade, tá bom? E aí a gente tem um fato curioso nesse jogo, que a Escócia, ela tá despretensiosa com a segunda colocação, ou seja, ela não necessariamente, se ela perder por 1, 2 ou 10 gols esse jogo, ela perde a classificação, a repescagem, tá? Então ela já está garantida na repescagem. Então ela vai tentar a todo custo vencer esse jogo da Dinamarca. E a Dinamarca joga com o benefício do empate para eles, tá bom? Vai ser interessante explorar nesse jogo algumas possibilidades no mercado de gols. E também acredito eu que nós podemos ter uma oportunidade para trabalhar contra 1-0 da Dinamarca, tá? Acho que vai ser uma posição um pouco mais difícil, uma posição um pouco mais ruim, e o jogo que vai comandar um pouco a nossa entrada nesse cenário aqui, tá bom? Um cenário que vai ficar um pouco mais distante, mas vai ser possível de eu trabalhar, vai ser esse 0-3 aqui da Dinamarca, que já tá a 29, isso porque o LayScore, ele traz esse placar como bem provável, com 2,4% só de chance de acontecer, tá bom? Em quesito técnico e tático e de estatística, nós podemos falar, primeiro a marcar, a Escócia não tem tido uns bons números, nem a Dinamarca. Frequência de marcar 70% dos jogos, frequência de tomar 70% dos jogos, em apenas 30 que ela não marca, em apenas 30 que ela não sofre. E a Dinamarca tem um número um pouco maior jogando fora de casa. 60% dos jogos aí ela tá sem marcar, ou seja, 40% dos jogos ela marca em 60% dos seus jogos e não está marcando em 40% dos seus jogos, beleza? Se a gente for olhar aqui nos números mais rasos desses confrontos, nós temos um alto índice de gols marcados pela Dinamarca fora de casa. Isso pode ter sido por algum jogo deles aí, né? E uma questão pra gente ficar atento, que as seleções, elas têm feito gols principalmente no final, cara, do jogo, tá? Aqui nós temos 8 gols, tanto 5 gols feitos com 3 gols sofridos, e 3 gols marcados e 4 sofridos da Dinamarca. Em qualquer dos cenários, eu vou ser sincero pra vocês, 0-0, 1-0, independentemente do cenário, tá? Esse jogo ele vai possibilitar alguma coisa pra gente trabalhar esse limite. A não ser que estiver ali, sei lá, um 2-0 pra Escócia, eu acho que já vai ficar um pouco mais difícil aí pra buscar essa possibilidade de trabalho, tá? Ou um 2-0 Dinamarca, enfim. Então, possibilidade de mercado de gols são essas. A gente tem 3,40 a odd da Suécia e 2,10 a odd da Dinamarca. O mercado trazendo a Dinamarca como favorito. Cara, de se pensar em trabalhar esse 0-3 e até um 0-2 são linhas mais conservadoras. Por que eu vou preferir às vezes trabalhar esse 0-1? Acho que um cenário de um gol da Dinamarca, isso montando uma ideia de cenário na cabeça, tá bom? Um cenário de 1-0 da Dinamarca faz com que esse jogo abra ainda mais. A questão vai ser o seguinte, a Dinamarca vai se expor, a Dinamarca ela tá com esse poder tão ofensivo, porque se a gente for olhar aqui, no último jogo, cara, eles quase se complicaram de um jeito jogando contra a Bielorrússia, que chegaram a tomar a virada da Bielorrússia. Eles estão tomando gols, tá, cara, a Dinamarca. A gente tem aqui, ó, um 0-6 da Bielorrússia jogando lá, depois um 0-3 da Dinamarca. Então a Dinamarca, ela tá meio irregular, tá, nesse quesito.
de fazer gols, beleza? Hora ela faz, hora ela toma muitos gols e assim por diante. Já a Escócia é a mesma coisa, cara. A Escócia também é a mesma coisa, tá? A não ser que a Escócia ela tenha uma recorrência um pouco maior de fazer gols pelo menos, tá? A gente tem um confronto entre eles, inclusive foi lá na casa da Dinamarca, foi um 0-0. Então a Escócia está marcando frequente gols, vai jogar em casa, nesse cenário eles não marcaram nesse jogo que foi contra Portugal, seleção bem mais forte, e nesse jogo contra a Hungria, tá? Esses são jogos mais recentes. A necessidade desse jogo é gritante, cara, vai deixar o jogo muito aberto, você pode ter certeza, tá bom? Então eu preferiria trabalhar um 0-1, tá? Por mais que ele tenha um risco um pouco mais moderado aqui em 8,9% de chance de acontecer, mas pensando no cenário de jogo, eu consigo trabalhar essa posição até o final do primeiro tempo. Isso se o jogo tiver padrão para eu trabalhar, tá bom? E se eu pegar um gol da Dinamarca, eu posso fechar ela no final do primeiro tempo, com um head ali entre 8% mais ou menos até 12% da mistake, ou eu posso levar até o segundo tempo, dependendo como é que tiver o jogo. Seguindo adiante, nós temos Áustria e Bósnia. A situação deste grupo está assim. A Bósnia precisa vencer e também não pita nada com relação ao segundo colocado, ou seja, ela já está classificada na repescagem. Então, com certeza eles vão dar o win para cima da Áustria. Eu tenho as minhas dúvidas com relação a essa seleção da Áustria, tá bom? Eu não sei se ela é melhor jogando no contra-ataque ou se ela é melhor jogando com a posse de bola, sinceramente. Eu prefiro a Áustria jogando num cenário com a posse de bola do que a Áustria jogando num cenário de contra-ataque, ainda mais com a Bósnia. Eu não acho que vai ser um jogo fácil para a Áustria, tá bom? A gente tem aqui nos últimos jogos confronto entre eles, uma vitória para cada lado e um empate, tá bom? No quesito de marcar gols, a Áustria jogando em casa, ela tem um número bem expressivo, tá bom? E ela tem uma recorrência em marcar gols. Ela só não marcou em apenas um jogo jogando em casa. Já a Bósnia tem números completamente diferentes, tá? Não marcou em 4 jogos, mas também não sofreu em 4. Tá? Eu vejo a Bósnia a Áustria como favorita, só tenho a dúvida com relação a essa odd de 1,30, cara. Eu acho muito perigoso esse jogo para trabalhar a favor da Áustria. Cuidado, velho, cuidado. Eu acho muitíssimo perigoso mesmo de trabalhar a favor da Áustria. Cara, aqui é um jogo, se a Áustria fizer um gol, provavelmente eu não exploraria um Balmito, um lei 1-1 aqui não, tá? Mas esse lei 0-1 e esse lei 0-0, ele pode ser possível de trabalhar contra a Bósnia. Eu já vou inverter um pouco esse cenário de trabalho. Se a Áustria fizer um gol, eu acho que eu prefiro trabalhar um lei 1-0 da Áustria do que esse lei 0-1 da Bósnia. Eu acho que vou preferir no live, até que ele tá 8.6. A exposição da Bósnia aqui vai ser gigante. Tá? Então, eles vão tentar de tudo fazer um gol, eles vão dar espaço, enfim. Por que, Gustavo, você não trabalharia o Leibal Mito nesse jogo? Porque, cara, eu senti um pouco de despretensão da Áustria, principalmente depois que eles fazem o primeiro gol. Eles acabam dando muita margem para outra equipe construir jogadas e chegar. Então, eu não gostei muito de trabalhar o Lei 1-1 a favor deles, tá bom? Então, para esse tipo de jogo aqui, eu também já não acho que é muito legal trabalhar. É um jogo bem difícil e eu prefiro ficar de fora desse lei 1-1 aqui, tá bom? Prefiro trabalhar outras possibilidades, como 1-0 ou o mercado de gols desse jogo que tá 1,78 aqui, esse over 2,5, mais de 2,5 gols, é válido ficar de olho. De Gales e Macedônia do Norte vão se enfrentar, brigando pela segunda colocação para ir para a repescagem. Gales precisa vencer, o empate favorece a Macedônia do Norte. Nos últimos jogos, nós temos um 0-1 de Gales contra Liechtenstein, depois um 2-4 contra a Bélgica, um jogo muito maluco. Ganharam do Cazaquistão, novamente a Bélgica, que a Bélgica para mim não pode ser muita referência, que a Bélgica toma muitos gols de bobeira, tá bom? E aí a gente tem um confronto entre eles direto, que foi na casa da Macedônia, e 1-1. Enfim, Gales tem feito bastante gols, né, cara? Com exceção desse jogo aqui contra o Liechtenstein, mas Gales tem feito bastante gols. Eu acho que Gales, assim como Macedônia do Norte, eles têm uma proposta mais de trabalhar em transição rápida, em contra-ataques. Propondo o jogo, eu já não acho que Gales é tão bom assim. E aí, no meu ponto de vista,
qualquer coisa trabalhando contra a Macedônia do Norte vai ser perigoso, porque se eles, obviamente que eles vão ter que querer. Se eles forem pra cima se eles conseguirem sair pro jogo, se eles conseguirem fazer essa troca de passe, se eles conseguirem pisar dentro da área de Gales, vai ser um problema pra Gales. Acho difícil o Gales não marcar na Macedônia, mas também é um jogo 100% para o ao vivo. Em placares improváveis, cara, a gente com certeza vai ter os placares lá para Macedônia do Norte, mas aqui no mercado nós temos um 0-1 da Macedônia do Norte a 15.5, a 40 esse 2-0 e 160 esse 3-0. Não me anima, tá bom? Em trabalhar nada contra a Macedônia do Norte aqui. Esse 0-1 pode ser possível? Pode, mas a gente sempre vai entrar na mesma questão, que trabalhar contra esse 0-1 da Macedônia do Norte, pessoal, a gente sempre vai ficar na mão dos contra-ataques deles. A gente sempre vai ficar na mão dos contra-ataques deles. Então, se for trabalhar esse 0-1 da Macedônia do Norte, não se exponha para o segundo tempo. Acho muito perigoso. É uma posição para no máximo a gente assumir no fechamento no primeiro tempo, e independentemente como é que tiver o jogo, a gente fechar a nossa posição, tá bom? Outra ideia que eu tenho de trabalho aqui é para buscar ali 2 gols, mas isso daí vai ser uma ideia mais para final de jogo, com um dos dois em vantagem no placar, e é claro, a gente tendo possibilidades. Por exemplo, o Gales abriu o placar, o Gales com possibilidades, querendo ter contra-ataques, querendo fazer esse segundo gol. Eu não gosto de trabalhar buscando. Gales tomou gol, eu não gosto de trabalhar buscando um empate de Gales. Eu prefiro trabalhar num cenário onde que Gales tem a chance de empatar sim, mas a Macedônia do Norte também tem a chance de ampliar o placar. E por último, a gente vai direto pro mercado, Botafogo e Sport Recife. Aqui é um jogo que 1,27 do Botafogo contra o Sport já tá rebaixado, né, cara? Vamos ser sinceros, né? O Sport já tá rebaixado aqui, ó, não tem mais o que fazer. E o Botafogo, uma vitória para eles vão ter ali um conforto um pouco maior aqui nessa classificação para Libertadores, e obviamente que eles ainda estão brigando por acesso direto, tá? Eles vão para 55 pontos, o primeiro aqui da chave é o Mirassol com 59, eles ainda estão brigando, então vão precisar vencer o Sport. Provavelmente eles vão vencer o Sport, tá? Mas 1,27 não acho legal de trabalhar essa posição. No mercado de 0-1, velho, 42 não tem como, galera. Não tem como. Ah, Gustavo, mas o Botafogo vai vencer. Cara, beleza, tem grande chance de vencer sim. Mas eu acho que esses 42 no Campeonato Brasileiro não tem valor nenhum de trabalhar. Não tem valor nenhum de trabalhar. Um lei balmita aqui é possível? Sim. Mas também é muito difícil trabalhar no Campeonato Brasileiro. Esse lei balmita fica legal nesse jogo, nessa faixa de odd, e, cara, não precisa nem ver muito comportamento de jogo, tá? Mas o Botafogo jogando um pouco melhor sim. Mas tem que ser nessa faixa de odd aqui pra baixo para trabalhar esse lei 1-1. Então, pessoal, mercado de correct score no Campeonato Brasileiro tem que ficar muito ligeiro, porque esse tipo de entrada aqui, ó, dificilmente você vai conseguir extrair valor no longo prazo. Você pode ganhar hoje, amanhã, e você vai ganhar, tá? A odd é muito alta, então você vai ter que ter uma taxa de acerto muito alta. Mas basta um head para você devolver quase todo o lucro que você teve ali, às vezes, em, sei lá, 20, 30 entradas, tá bom? Então toma cuidado de trabalhar esse tipo de posição. Eu vou preferir, cara, sinceramente, eu vou preferir muito mais o mercado de gols e vendo como é que vai ser o jogo, né, do que propriamente trabalhar o mercado de CS. Esse mais de 2,5 gols pode ser interessante, ou simplesmente não fazer nada. Dificilmente eu vou clicar em alguma coisa aqui nessas odds muito altas contra o Sport. Tamo junto e até o próximo.